Muito bom dia, meu irmão, minha irmã, você que me acompanha por esse canal de evangelização diaconal. Sou diácono Weiner, da Arquidiocese de São Paulo. Vamos juntos escutar o evangelho desse 30º domingo do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse: Chamai-o. Eles o chamaram e disseram: Coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: O que queres que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu veja. Jesus disse: Vai, a tua fé te curou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, este é um evangelho muito conhecido por cada um de nós, né? É um evangelho também em que nós podemos dizer que tem todo o contexto batismal, né? Jesus é a luz do mundo, né? E quem o segue não anda nas trevas, né? Nós já escutamos isso da palavra do Senhor, né? Da sua própria boca, nos orientando, né? Hoje temos aqui o filho de Timeu, chamado Bartimeu, no seu estado físico, né? Em duas situações: um cego e ao mesmo tempo mendigo, né? E como muitos naquele tempo e ainda hoje, né, no nosso tempo, muitos mendigos e talvez pessoas também, né, mas hoje com a questão da cegueira espiritual, estão à beira do caminho, né, aguardando o Cristo passar, vendo, né? Mas quando o Cristo passa, e sempre ele passa, cabe a cada um de nós chamarmos, percebermos a sua presença, solicitarmos, né? Fazer com que Jesus para, como este cego hoje fez, né? Bartimeu. E Jesus para, né? E ele diz assim, reconhece Jesus: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Esta é uma oração também que todos nós fazemos e devemos fazer, porque o meu pecado e os seus pecados são muito grandes, né? E numerosos, se acumulam. E nós devemos sempre pedir ao Senhor que perdoe todos os nossos pecados e que tenha realmente sempre misericórdia das nossas misérias que provocamos por ações, por palavras, por atos, por falta de tantos controles muitas vezes, né? Pensamentos e palavras, né? Duas formas sempre: confiar na misericórdia de Deus e cada vez mais também se confessar sacramentalmente, né? Temos essa grande graça de podermos ter os nossos pecados perdoados, né? E Bartimeu grita, né? Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus, filho de Davi. Bartimeu reconhece a Jesus, né? Esta é a ligação do final também da resposta de Jesus. Vai, né? Levanta-te, vai, a tua fé te curou. Que fé é essa de Bartimeu? Justamente a fé do reconhecimento e do seguimento de Jesus, que foi capaz, Bartimeu, de dizer, né? Como diz aqui, não só dizer, mas com um grande pulo, largou, né? Largou ali a sua situação de vida e se pôs frente a frente com o Senhor, confiante, né? Após o ter reconhecido que era ele que estava passando, e fez com que o Senhor se detesse. E Jesus parou, olhou para ele e disse, né? Chamando-o, né? Levanta-te,
né? A tua fé te curou. O cego joga o manto, dá um pulo e vai até o Senhor, né? Esta é a situação, né? Jogar o manto é largar a história que até o momento não tem sido boa, não tem sido iluminada pela própria questão da vida física, mas ao mesmo tempo pode ser também a nossa vida espiritual. Largar aquilo que não serve e ficar frente a frente, né? Com o Senhor, com aquele que tudo ilumina, tudo faz ver de uma maneira diferente, fisicamente, né? E ao mesmo tempo espiritualmente. Fisicamente, que o Senhor dê a nós que enxergamos fisicamente essa capacidade de não ver coisas que não agradam a Deus, né? Sejam imagens, revistas, televisão, programas, qualquer tipo de coisa que provoca em nós um estrago muito grande, numa situação de pecado, né? Que nos faz olhar para essas coisas e ao mesmo tempo olhando, acabamos pecando pelo olhar, né? E que o Senhor cure também, nos ajude a ter um olhar espiritual mais puro, mais casto, né? Capaz de reconhecer o que é luz e o que é treva, o que é salvação, o que é alegria, o que é vida, o que é luz, o que é visão, boa visão da vontade de Deus na nossa vida e aquilo que não serve, aquilo que é treva, descartar, jogar o manto, descartar aquilo que não vai mais servir dali por diante, né? Certamente o Senhor, como vimos aqui, curou a sua cegueira física, mas tenhamos essa absoluta certeza, não só a cegueira física foi curada do cego Bartimeu, né? Mas Jesus o tirou do caminho, da beira do caminho, né? Nós também temos que, de uma maneira ou de outra, estar sempre disponíveis a ajudar as pessoas a saírem da beira do caminho, do esquecimento, do descaso, de todas as situações que a sociedade provoca e nós também provocamos dentro, muitas vezes dentro da sociedade, né? Que esse grito do cego Bartimeu, dizendo Jesus, filho de Davi, né? Em primeiro lugar, todos nós reconheçamos quem é Jesus Cristo, a sua pessoa, mais uma vez no Evangelho. É o filho de Davi, o filho de Deus, o ungido, o Messias, nosso Salvador, né? E, é claro, aquele que é Salvador também é misericordioso e pedir cada vez mais, né? Eu e vocês, né? Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim, de todos os meus erros e dos meus pecados. Ajuda-me, Senhor, a não errar, a não agir segundo os meus desejos, os meus impulsos, mas poder pedir ao Senhor o equilíbrio na vida que é tão necessário e que eu perco e você perde muitas vezes, né? Que o Senhor nos ajude e que possamos parar Jesus diante daquilo que nós não enxergamos, né? Ainda, né? As nossas cegueiras. Todos nós somos cegos muitas vezes espiritualmente, né? Espiritualmente. Se não somos fisicamente, mas espiritualmente. E que a nossa confiança, o nosso reconhecimento e seguimento em Jesus, na sua pessoa, né, possa aí causar um bem, iluminar a nossa visão para as coisas que Deus deseja que enxerguemos neste mundo, para o nosso bem, para o bem da igreja, para o bem dos necessitados e para o bem de principalmente aqueles que nós não conseguimos ajudar nos momentos em que a nossa vida se converte, infelizmente, para o peso do pecado. Que Jesus, filho de Davi, tenha piedade de mim e de você, né? Que Jesus, filho de Davi, abra os meus olhos e os seus olhos, né? Que Jesus, filho de Davi, nos ensine a viver, né, o nosso batismo, né? E lembrar que aquilo que nos foi entregue, aquela luz, naquela vela simbólica, né? Eis a luz de Cristo, né? Receba a luz de Cristo, que possamos tomar sempre cada vez mais posse dessa realidade que já recebemos e devemos agir. Somos iluminados por Cristo, segundo a luz de Cristo, né? Que as nossas trevas e cegueiras possam se dissipar e que possamos enxergar prontamente a vontade de Deus, né?
E para terminar esta homilia de hoje, Jesus disse: vai, a tua fé te curou. Peçamos o dom da fé, o Espírito Santo que nos ajude cada vez mais a ter fé em Cristo, né? E sermos imediatistas para a vontade de Deus. No mesmo instante, ele recuperou a vista, recebeu o milagre e seguia Jesus, né? Como diz aqui no último versículo, né? Recuperou a vista e seguiu a Jesus pelo caminho. Não nos desviemos do caminho, meu irmão, minha irmã. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ele disse: eu sou a luz do mundo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre cada um de nós neste domingo da ressurreição do Senhor. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Amém.